Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a leitura bíblica, o nosso devocional. Que Deus venha sempre falar fortemente na nossa alma, no nosso coração, nos dando sempre a revelação da sua palavra, do que aconteceu com nossos antepassados, com esses reis em Judá, em Jerusalém, todo o povo de Israel, a qual foram realmente muitos envergonhados, humilhados, destruídos, outros realmente prevaleceram porque fizeram aquilo que o Senhor aprova, e tantos outros que o Senhor reprova. Aqui não foi diferente. O Josias, como nós falamos aqui em 2 Crônicas 34, 35, sobre a sua história, quando ele viu o livro do Senhor no templo, ele achou, começou a lê-lo, colocar em prática. A Páscoa foi realmente retomada como aquilo que era uma lei do Senhor para que pudesse ser feita, e assim, coisas dessa forma, na natureza, Josias ele foi fazendo. E aqui então, 2 Crônicas 36, e o povo tomou Jeoacás, filho de Josias, e o proclamou rei em Jerusalém, no lugar do seu pai. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Olha só quão pouco foi. O rei do Egito destronou em Jerusalém e impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. Olha só o tributo que um rei do Egito veio e colocou sobre Israel. O rei do Egito proclamou Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Jeoaquim. Mas Neco levou Jeoacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. Você vê como esse povo começou a ficar na mão daqueles que já tinham libertado desde lá do passado, quando Deus libertou o povo do Egito. Tinha o tempo dos juízes, aí quiseram rei, e nenhum deles realmente conseguiu, a não ser o próprio Davi, que é realmente aquele que é o exemplo, ao qual sempre se revela e fala sobre ele, que Davi foi aquele que Deus amou, Deus realmente o deu todo o poder sobre Israel. O Saul, o primeiro rei, não fez aquilo que o Senhor realmente se agradou dele, não conseguiu substituir o seu reino, e assim todos os outros, por mais que reinaram uns muito tempo, outros pouco tempo, uns fizeram uma obra maravilhosa, outros não, e enfim, está tudo aqui escrito nos livros, nós já lemos. Estamos hoje encerrando praticamente esse último capítulo de Crônicas. E aqui no versículo 5, Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, mas fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova. Olha como que é bem claro, é bem nítido, né? E Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou-o e prendeu com algemas de bronze para levá-lo para a Babilônia. E levou também para a Babilônia objetos do templo do Senhor e os colocou no seu templo. E os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim, as coisas detestáveis que ele fez e tudo que foi achado contra ele, estão registrados nos escritos históricos dos reis de Israel e de Judá. E seu filho Joaquim foi o seu sucessor. O Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que também o Senhor reprova. E na primavera o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, junto com os objetos de valor retirados do templo do Senhor, e proclamou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. Você vê que a Babilônia tinha o poder de determinar quem seria o rei, para poder realmente reinar sobre essa cidade. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome do seu Deus, e tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiel, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações
e contaminando o templo do Senhor consagrado por ele em Jerusalém. Deus ele fez tantas coisas maravilhosas pelo seu povo, mas esses homens que foram levantados, cada um fez aquilo que o Senhor reprova de forma detestável. E assim, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os por várias vezes por meio dos seus mensageiros, pois ele tinha compaixão pelo seu povo e do lugar da sua habitação, mas eles zombavam dos mensageiros de Deus, desprezavam as palavras dele e às vezes puseram ao ridículo aos seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve mais remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada, não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles na mão do Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, como tesouros do templo do Senhor, os do rei e dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios no valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio da Babilônia os remanescentes que escaparam da espada, para serem seus escravos, os seus descendentes, até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo da sua desolação, até que os 70 anos se completaram, em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias, porque é o que jamais irá realmente deixar de se cumprir é a sua palavra. E no primeiro ano do rei do Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que se fizesse uma proclamação em todo o território do seu domínio e a pusesse por escrito nesses termos: assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Depois de 70 anos de escravidão na Babilônia, palavra que se cumpriu pelo profeta Jeremias, e assim o rei Ciro ordenou que assim fizesse. Vamos estar lendo agora nos livros de Esdras, do próprio Neemias, tudo que foi feito e realizado. E quanto mais entendimento precisamos ter, buscar desse Deus, para que possamos realmente viver algo assim de forma sobrenatural. Porque Deus tem promessas para mim, para você. Deus tem o poder de mudar e transformar qualquer situação. E Deus ele quer realmente realizar uma obra sobre nós. E se nós assim entendemos e compreendemos a sua palavra, as sagradas escrituras, o quanto mais poderemos realmente prevalecer, vencer, avançar no Senhor, prosperar abundantemente. Os reinados falharam. Hoje, em nosso mundo atual, os executivos estão falhando. Tem muita situação hoje acontecendo no mundo, no nosso país, em muitas nações, na verdade, onde se espalhou tanta gente, são mais hoje de quase 8 bilhões de pessoas, não saiu o novo censo ainda, mas estamos aí, beirando a quase 9 bilhões de pessoas no mundo, e nós precisamos fazer a diferença. Ser o sal dessa terra, ser a luz deste mundo. Você pode fazer diferença onde você estiver, você pode ser melhor onde você estiver, ainda que não tenha um rei, um executivo, um presidente, um monarca, porque são poucos hoje os monarcas que existem na face da terra hoje. A própria rainha Elizabeth hoje, que era um país monárquico, onde tinha um rei sobre o domínio do povo. Não sabemos agora como será a descendência lá, o que vai acontecer por lá. E precisamos apenas confiar que o nosso rei, o nosso Senhor, o nosso Deus é o que vai nos surpreender ainda muito mais. O nosso reinado não é deste mundo, mas sim o reino dos céus que está por vir. E quanto mais nós assim tivermos esse desejo de nos santificar, de nos purificar, de fazer aquilo que o Senhor aprova, não fazer aquilo que o Senhor reprova,
e quanto mais iremos ter uma santidade maravilhosa, abençoada pelo próprio Deus. Que Deus possa falar muito fortemente ao seu coração, dando você entendimento, revelação, direção, e que nada possa impedir de você viver o melhor do Senhor, porque Ele tem promessas e Ele quer cumprir, Ele quer realizar, Ele quer mudar, Ele quer transformar. Ele mesmo disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Eu quero que todos estejam debaixo das minhas próprias asas, porque é o lugar que você vai estar seguro. E Ele vai voltar para que isso venha se cumprir de forma literal, conforme a sua palavra. Como foi no passado, desde lá do Egito, houve a libertação através do clamor do povo. Veio a palavra, veio a promessa, ninguém atentou para ela, os reis não atentaram, e se cumpriu conforme foi predito. Vieram reis de outros lugares, levaram aprisionário, como o Nabucodonosor levou para a Babilônia. E Ciro é o servo do Senhor, um homem que foi levantado pelo próprio Deus para libertar o povo, para transformar o povo, e assim nós precisamos fazer a diferença. Deus usa quem Ele quer, Deus usa até uma mula para falar com o seu povo, e nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ouça, creia, confia, acredite, Ele vai te honrar ainda muito mais. Ó Deus amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por essa palavra, esse entendimento que o Senhor coloca no nosso coração, e que possamos sempre fazer, meu Deus, aquilo que te agrada, que nem o mal tenha o poder sobre nós, que o Senhor nos livre de cada tentação, meu Pai, como o Senhor nos ensinou pela Tua palavra na oração do Pai Nosso, que o Senhor venha nos livrar de qualquer tipo de tentação nesse mundo, meu Pai. Eu peço a Tua presença, eu peço a Tua essência, e que possamos sempre fazer aquilo que te agrade, e que a Tua paz possa reinar sobre nós de forma muito especial. É o que eu lhe peço, e assim te agradeço sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, sua casa, sua família, e que nós possamos dar continuidade a fazer sempre o nosso devocional, nossa leitura bíblica ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus. Até mais ver.